Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal Regional São Paulo, dos Delegados de Polícia, aliás, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito das fake news e as eleições 2018. Lembrando que o nosso programa tem o apoio da ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. E para falar sobre este assunto bastante importante em ano de eleições, nós temos o prazer de receber aqui hoje a presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF São Paulo, delegada federal Tânia Prado. Ela vai falar sobre este tema ao lado do delegado federal Fabrício Costa, que é tesoureiro da ADPF-SP. Eu fui procurar na internet, como sempre faço, antes de começar o programa, e no site de O Globo, na data de 14 de março deste ano, eles noticiaram uma operação de combate às fake news relacionadas às eleições no Espírito Santo. Houve algumas notícias falsas naquele estado em relação às eleições, dando conta de pesquisas que nunca haviam sido realizadas. A Polícia Federal investigou e fez uma operação. Eu acredito que vocês saibam desta operação, não é? Ela talvez seja até um emblema, né, deste assunto. Mas eu queria começar falando do simples. Doutora Tânia, vamos conversar com o nosso telespectador, explicar para ele o que é a fake news. Olá, esse tema realmente é um tema importantíssimo, contemporâneo. E o tema da fake news, né? Mais ainda. Estamos em ano eleitoral e tudo, e esse tema ele abrange diversas matérias que são divulgadas, é um verdadeiro fenômeno, notícias falsas, boatos, mentirosas. Essas notícias elas podem afetar tanto a vontade de um eleitor, como a vontade de qualquer pessoa, qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo. Então é um fenômeno contemporâneo, sobretudo o que acontece na internet. Como é possível identificar que determinada notícia em determinado site é uma fake news? Existem regras? O cidadão ele deve procurar sempre ir atrás da informação e conferir. Sempre que uma notícia ela chama muito atenção, ela fala urgente, gravíssimo, compartilhe isso com o máximo de pessoas. Repasse sem dó. Não deixe de viralizar isso aqui é importantíssimo. Você já pode desconfiar que ali você já tem 90% de chance dessa história ser mentirosa. Porque a notícia verdadeira não precisa desse tipo de apelo, né? Exatamente, não precisa. E a notícia verdadeira ela está nos sites confiáveis, nos sites jornalísticos. E você tem plenas condições ali de checar se aquilo é verdadeiro ou não. Né? Não é tão difícil, entra no Google, entra naquele site de notícias que você confia mais, coloca lá na busca para dar uma olhadinha, fulano morreu, aí você já coloca lá, dá uma olhadinha, será que morreu mesmo? Isso é muito comum, mentira sobre a morte de alguém, né? Inclusive pode ser um balão de ensaio para fins eleitorais, as pessoas começam a divulgar notícias bobas, né? Notícias falsas aparentemente irrelevantes, mas pode ser um balão de ensaio para um outro objetivo posterior. Inclusive com o fim de interferir no processo eleitoral. E nós vimos muito isso na Europa, né, naquela questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia. Então nós vimos isso acontecendo. Também nas eleições americanas foi muito comentado o uso dessa artimanha aí, na campanha eleitoral. E também... Mas desculpa interrompê-la, já há uma certeza de que houve realmente a utilização de fake news nesses dois eventos? Há muitos comentários, assim, muitas notícias, né, e apurações estão sendo feitas também, porque o que se fala é que em torno de 15% de notícias aí que são compartilhadas tem esse caráter de fake news, são produzidas ali por robôs, me corrigindo aqui, são divulgadas, né, compartilhadas por robôs, e sempre tem alguém comandando aquele compartilhamento. Ou seja, alguém escreve a notícia, que é falsa, mas com ares de veracidade, não é? Com talvez até um bando de clichês, de jargões que são utilizados pela imprensa verdadeira,
E aí os robôs se incumbem de disseminar isso. Exatamente, e fazem isso de maneira maliciosa mesmo, né? Eles têm, isso é muito refinado. A gente O que quer dizer maliciosa, doutora? Eles têm muito dinheiro para fazer isso, muitos recursos, então eles contratam ali pessoas que controlam máquinas. Então, um exemplo ali que nós vimos na China, quem quiser depois dar uma procuradinha, né? Fazenda de curtidas. Fazenda? Fazenda de curtidas. Então, eles colocam lá 10 mil aparelhos conectados, geralmente são telefones celular, tablets e tal, conectados, e o computador comanda e eles já viralizam tudo. Então, isso é pago, né? Isso é pago, então, nesse ano eleitoral, então tem que ficar de olho para ver se isso não vai acontecer aqui no Brasil. Então, há uma série de atos, né, que eles praticam, sempre com essa intenção de divulgar informações que não são verdadeiras. E a gente sempre tem que se lembrar do nosso direito constitucional à informação. O cidadão, ele tem direito à informação. E por outro lado, há a liberdade de expressão. Então, tem que haver um sopesamento desses valores jurídicos. E aí que entram, né, os órgãos nossos, a Justiça, o Ministério Público, a própria Polícia Civil e Federal na atuação, a repressão daquilo que eventualmente seja crime nessa área. Né? Porque nem tudo, né, Fabrício? Nem tudo que é fake news vai ser crime. Nem tudo vai ser crime. Ah, não? Qual é a diferenciação principal, né, nesse caso? Porque existem aquelas falsas correntes, né, de mensagens. Tem coisas que são inofensivas, que não atingem nenhum bem jurídico. Por exemplo, correntes de orações, né? Às vezes, isso aí não... Se você modificar uma mensagem desse tipo... entendi. Se você alterar o texto, se alguém passar uma mensagem de cunho moral, só isso não vai afetar nada. Agora, se for voltada para denegrir a imagem de alguém, de algum candidato, possível candidato, isso aí já começa a afetar o bem jurídico envolvido, que é o direito à informação correta. Né? O direito à correta informação é um bem jurídico? É um valor protegido pela Constituição. Importante saber e as notícias não necessariamente são também para denegrir o candidato. Muitas vezes, né, nesse caso dessa operação Voto Livre, que foi deflagrada no início do ano no Espírito Santo, na realidade o que estavam fazendo assim, por interesse pessoal de um servidor ali que tinha um cargo comissionado numa secretaria estadual, ele, né, conluiu supostamente com outra pessoa, preparou ali uma falsa pesquisa eleitoral, enaltecendo aquele político de sua estima, dizendo que ele era o favorito das eleições. E, a princípio, ali, o político não tinha nem conhecimento disso, mas esse indivíduo ele tinha interesse em passar uma imagem para a população de que ele seria o mais cotado para as eleições e tal. Então, esse pessoal foi desarticulado, né, essa dupla aí. Delegado federal em questão, Vitor Moraes Soares. Ele que fez Espírito Santo. Ele que conduziu essa investigação. Ele informou à imprensa, no caso, que as pesquisas, aliás, a pesquisa, parece que foi uma, nunca foram realizadas. As pesquisas nunca foram realizadas. As investigações revelaram, foram duas pesquisas fraudulentas de intenção de votos, divulgadas, uma por um site que chamava Capixabão, e outro por um grupo de WhatsApp. O WhatsApp também é um grande disseminador de fake news, não é, doutora? O WhatsApp, realmente, pela facilidade com que você divulga isso para vários contatos, né? Com mais difícil o rastreamento, mas dá para rastrear também. É difícil rastrear pelo WhatsApp? Mas é possível também, dá para rastrear sim. E até a gente conta aí com o apoio das pessoas que recebem essas notícias falsas, porque se elas compartilham para outras pessoas, de certa forma, elas estão aderindo também a essas notícias ruins. Então, por isso que a pessoa também tem que tomar cuidado para, de repente, ela não estar praticando um crime eleitoral. É importante que as pessoas evitem, né, de divulgar as notícias que elas não verificaram ainda que é verdadeira. É uma tendência, a pessoa vê aquela notícia alarmante ali, quer passar para os seus conhecidos, muitas vezes com uma boa intenção, mas na verdade é importante que ela cheque a veracidade da informação antes disso. Por que as pessoas, será, na opinião de vocês, como delegados, têm tanto ímpeto em querer, eu também, como jornalista, poderia dar minha opinião, mas não sou eu entrevistado aqui, em querer compartilhar algo sem checar? O senhor falou, é um ímpeto, mas assim, tem aquele famoso grupo, todo mundo tem o grupo da família, né? Tem a tia, o tio, o primo, o vô,
E sempre tem um sujeito lá que compartilha as repasse sem dó. Tem essa expressão, pronto, esquece que é mentira. Mas aí você orienta, eu já fiz isso, orientando, falo, olha, checa antes, tem esse site aqui que tem, é um site que confiável de fake news e etc e tal, e não adianta, a pessoa sempre compartilha as coisas e não adianta, parece que não houve. Porque às vezes a pessoa acha que ela recebeu uma informação de primeira mão e ela quer ser a primeira a divulgar aquilo. Né? E aquela pressa ali muitas vezes prejudica a qualidade. Muitas vezes também essa notícia que a pessoa recebe, ela encaixa no perfil, nos preconceitos daquela pessoa. A pessoa já tem um preconceito natural contra determinada pessoa, determinado assunto. Então, se ela recebe uma mensagem que se encaixa naquilo que ela pensa, ela vai divulgar e não vai conferir. Né? Então, eles se aproveitam do lado emocional. E hoje em dia a gente tem pouquíssimos freios para impedir isso, não é? Pelo menos em relação à rede social, o WhatsApp, que é mais fechado do que um Facebook ou um Twitter, por exemplo, não é? Mas é possível ali rastrear e assim, o Tribunal Superior Eleitoral está monitorando muito bem, coordenando ali, se organizando com outros organismos, até ONGs também, né? Para que esse ano as eleições não sejam prejudicadas pela divulgação, pela disseminação de notícias falsas. Então, assim, nós vemos aí as iniciativas, né? Eles estão já programando como que eles vão colocar a regulamentação disso para essas eleições, para que a propaganda eleitoral também ela seja limpa, que não tenha ali margem para que o candidato coloque algo e que aquilo fique mais de um mês, mais de uma semana, cada hora, né? Cada minuto que aquela notícia falsa ficar no ar, ela vai causar um dano absurdo, porque as pessoas vão achar que ela é verdadeira e vão ficar espalhando, disseminando. Então, recentemente, uma pré-candidata à presidência da República foi vítima de notícia falsa, colocaram num site e já rapidamente já determinaram a remoção. Porque você tem que considerar que o ano de 2018 inteiro, ele é considerado um ano eleitoral. Então, não basta você considerar só em agosto que começam as propagandas. Não, o ano inteiro é eleitoral. Então, já agiram rapidamente, porque aquilo já estava afetando a imagem de das pré-candidatas ali, a eleição. Então, eles agiram rápido. E aí que entra o papel da Justiça Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente saber diferenciar qual que é o papel da Polícia Federal e desses outros órgãos. Eu queria interromper a senhora agora, porque o primeiro bloco terminou, mas já voltar no segundo falando disso. O papel da Polícia Federal, a legislação que está sendo preparada, se é que está. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco de hoje fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Programa Segurança Pública em Debate de hoje está conversando a respeito das fake news e as eleições 2018. Este é o segundo bloco do programa de hoje, em que estamos conversando com a delegada federal Tânia Prado, que é presidente do SINDPF-SP e diretora da ADPF-SP, e o delegado federal Fabrício Costa, tesoureiro da ADPF de São Paulo. Doutora Tânia, interrompi a senhora no bloco passado e eu acho importante a gente voltar a esse assunto nessa questão. Qual é o papel exato, ou se é que ainda há uma exatidão ou não, está sendo ainda formatada, da Polícia Federal nessa questão? E legislação, o que a gente tem hoje, o que a gente vai ter? Então, o papel da Polícia Federal, ele se restringe à apuração de infrações criminais, infrações penais. A Constituição coloca ali um dos papéis da PF, né, como responsável pela repressão aos crimes cometidos contra a ordem social, e também os crimes cometidos contra o interesse da União, dentre outras hipóteses ali. Nessa ordem social se encontra a questão eleitoral, e nós temos crimes previstos tanto no Código Eleitoral como na legislação que trata das eleições, que é uma lei de 97. Nessas normas, né, então como vocês veem, o Código Eleitoral é de 65, mas ali tem todo o arcabouço necessário, na minha opinião, para cobrir as situações importantes, né, os bens jurídicos que são protegidos num momento de eleição, num ano de eleição.
Então temos os crimes contra a honra. Se alguém caluniar, difamar ou injuriar um candidato, né, manchando a sua imagem ali e ali utilizando qualquer veículo que seja internet, outros meios de comunicação, ele estará incorrendo num crime eleitoral. A pena é de 6 meses, né, detenção de 6 meses a 2 anos. Mas, além disso, também há os crimes relacionados à falsa pesquisa eleitoral ou pesquisa eleitoral fraudulenta. São 2 situações também. Então, uma pesquisa que não esteja autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, uma pesquisa que não é oficial, então ela é uma pesquisa fraudulenta, e isso é um crime, né, quem divulga uma pesquisa dessa natureza e torna pública. E também há a pesquisa que ela é falsa, porque ela tem dados absolutamente falsos, ela foi inventada ali com alguma finalidade espúria, né, por trás dela. Então, aí também é um crime de atribuição da Polícia Federal, está ali dentro da área de atribuição da instituição. E também, né, Fabrício, aí tem que a gente estava comentando das situações em que a campanha ali também tem, né, as condutas, né, de falsidade, né, de divulgação ali. A divulgação de informação falsa. De divulgação falsa. Aquela que tem a pena de 2 meses, detenção de 2 meses a 1 ano. Que é até uma pena, né? É uma pena bem... a gente estava até falando disso, é uma bem pena... suave. As penas não são muito altas. E por serem apenados por detenção, não cabe aquelas medidas cautelares, né? De monitoramento de comunicações, de informática, né? Dados de informática e tal. Mas, isso talvez poderia ser aperfeiçoado na nossa legislação. Mas o que tem que se evitar é a ideia de censura, né? Porque se você colocar ali uma legislação muito rígida, um texto que preveja que qualquer coisa ali seja crime e tal, primeiro você inviabiliza o trabalho de apuração do que realmente seja relevante, e segundo que você não pode banalizar também o direito penal para punir, né, as pessoas que de repente não têm culpa daquilo e tal. Não pode alargar o espectro do direito penal tanto assim. Mas enfim, a atribuição da Polícia Federal fica limitada então a esses crimes. Agora, quando alguém está colocando uma coisa, uma notícia falsa, mas que não seja injúria, calúnia, difamação, nenhuma propaganda eleitoral lesiva, nenhuma pesquisa eleitoral falsa ou fraudulenta, aí compete ao Tribunal Eleitoral determinar, e aí tem que ser rápido, determinar que seja retirado, que seja removido esse conteúdo da internet, da página. Porque, como a gente falou, né, em minutos aquilo ali pode causar um estrago grande. É muito rápido. É muito rápido. A justiça tem que ser rápida nisso. Rápido. E é uma função administrativa da justiça no período eleitoral. E me parece, pelas notícias que eu acompanhei recentemente, o ministro Luiz Fux, não é? Está muito preocupado com isso. Ele está bem preocupado. Eles tinham montado ali uma comissão, né, que está em pleno funcionamento, porque no fim eles chegaram à conclusão que não adianta determinar um grupo que fique conectado à internet procurando as notícias falsas. É muito melhor que essas notícias sejam levadas pelo cidadão que denunciem, que mandem para e-mails, telefonem para lá, tudo. Porque realmente, se você, né, for monitorar as redes, a quantidade de informação é muito grande. É gigantesca, né? A senhora participou recentemente de um seminário, se é que eu posso chamar assim, lá na OAB São Paulo, a respeito do assunto. Mostra também que esta outra instituição de suma importância para o Estado Democrático também se preocupa com as fake news. Há uma preocupação generalizada das instituições em relação a isso. Este ano especificamente, eu não via essa mesma preocupação 4 anos atrás, até porque eu acho que agora, em 2018, as redes sociais estão amadurecidas, né? Estão no estágio de mais amadurecido do que há 4, a 8, a 10 anos, quando se iniciaram. Na sua opinião, isso pode realmente definir que essas fake news sejam impedidas de serem disseminadas este ano, ou a gente já vê pipocar uma coisa aqui, outra ali? Como é que a senhora, como delegada, o senhor também, doutor Fabrício, como é que vocês veem esse quadro hoje e daqui para frente até o fim do ano? Ali é um longo trabalho de, ao mesmo tempo, conscientização, né, das pessoas para evitar que elas sejam usadas
por pessoas maliciosas ali, quando compartilham meio que sem conferir. Desculpa interrompê-la, sabe por que eu pergunto isso? Só para dar o pano de fundo. Porque no Brexit e na eleição de Trump, e em outras ocasiões que eventualmente tenham ocorrido aqui no Brasil mesmo, eu duvido que as pessoas tenham se dado conta de que estavam justamente disseminando notícia falsa, não é? Isso realmente. E tinha aquela empresa, a Cambridge Analytica. Exatamente, a Cambridge. Que ela se aproveitou de uma brecha, né, da página ali do Facebook, que a pessoa instalava um aplicativo, dava um pouco, colaborava com a construção de perfil de psicometria. Traduzindo, eles analisavam assim, aquela pessoa tem mais tendência de ideológica direita e esquerda, então vamos focar na pessoa de direita e mandar para ela a publicidade ali do candidato fulano. Né? Eles têm condições de fazer isso. E aí isso se tornou um grande escândalo. Essa empresa recentemente foi fechada, né, depois disso. O Facebook teve que adotar medidas ali também, que até então eles procuravam não se envolver muito com essas questões e tal. Agora eles foram chamados à responsabilidade. O representante ali da empresa teve que ir lá no Parlamento Europeu se explicar e se comprometeu a adotar medidas, né, para proteger a privacidade. Mas até que chegasse nisso, vejam quantas coisas aconteceram, quanto dano aconteceu. Então, talvez, de certa forma, a gente possa ver com otimismo a situação do Brasil, porque deu tempo de acontecer tudo isso lá fora, para que aqui a gente já soubesse evitar ou dar uma resposta rápida para as coisas. E aí a importância de que cada órgão assuma o seu papel nisso, né? E aquela clássica, né? E respeite também o que é o papel da Polícia Federal, o papel do Ministério Público, também cada um na sua área, a Justiça, e tem que trabalhar com rapidez, porque senão nós vamos ter uma eleição sangrenta aí, com robôs divulgando coisas, e assim, chega ao ponto de haver gente que compra curtidas. E eu fico me perguntando assim, qual a graça de comprar uma curtida? Uma coisa é você, né, adquirir ali uma forma de divulgação no próprio Facebook para espalhar mais a sua notícia, para que as pessoas decidam se elas vão curtir ou não. Agora, comprar curtidas, né, a gente estava falando disso, é um absurdo. Isso é usado para fins empresariais, inclusive. Tem empresas que compram curtidas nas suas páginas para que o negócio consiga ser alavancado, né? E que pareça que aquela página é admirada, que aquele candidato é admirado. Não é. É engraçado porque é como se a curtida fosse, de fato, uma aprovação da sociedade, né? E tem muita gente que é indecisa. Esse que é o público-alvo, sobretudo assim, das fake news, desses robôs. Porque uma grande parte do eleitorado não se definiu ainda em quem vai votar, e eles se inspiram ali no que está sendo dito. Olha, fulano tem mais chance de ser eleito, então ele não quer jogar o voto dele fora. E aí ele vota num daqueles que estão mais falados ali na internet. Vota no primeiro, no que vai ganhar. Vota no que vai ganhar, ou talvez no segundo. Interessante, né? E perigoso. E a gente já via isso nas campanhas, nas pesquisas. Você se lembra de algumas vezes que falava assim, fulano e fulano estão em primeiro e segundo lugar, e depois na hora da apuração do primeiro turno, não Eu me lembro de um senador que foi eleito em 2010 por São Paulo, eu vou evitar o nome, mas ele estava em terceiro, e existiam 2 vagas apenas, e ele pegou em primeiro. Então assim, muito esquisito. É um perigo isso daí. Então, assim, a fake news não é tão novidade, né? Ela já existia lá atrás. É um fenômeno antigo, mas eu acho que o primeiro passo, né, o fundamental nesse momento, no momento atual, é a educação, a prevenção. Então, mas as pessoas que elas estão ouvindo, de todos os lados vem a mesma informação. Cuidado com a fake news, não repassem, e continuam repassando. Sim. Mas a minha esperança é que assim, que... É um processo lento também, né? As pessoas não aprendem tão rápido, não conseguem assimilar essa... Mas o importante é que as pessoas já estão começando a perguntar. Eu noto que vem perguntar para mim, inclusive, perguntam, você acha que isso aqui é verdade? Vazamento de não sei o que lá, Eu falei, olha, primeiro que esse site não é sério, segundo que está cheio de erro de português. Pronto, acabou. Terceiro que está falando, compartilhe para meio mundo. Então, checa na página de fulano ali, né, da imprensa tal, veja se eu duvido que seja verdade, não tem cara de ser verdade. Hoje eu recebi uma notícia pelo WhatsApp também, de uma mulher que foi corroída por dentro por uma bactéria que come carne humana e tal, e fui na CBS News, porque é dos Estados Unidos, para ver se era verdade. Fui na Daily News e era verdade. Então, tudo bem. Parecia uma fake news,
mas não era. Mesmo assim, não repassei, que achei uma bobagem. É, exatamente, porque isso daí toma um tempo danado, Poxa né? vida. A quantidade de vídeos que as pessoas espalham e aquilo vai consumindo o seu pacote de dados, né? Mas essa parece aquela fake news no estilo mais antigo, né? De que você coloca palavras chocantes para chamar a atenção do leitor, né? Pior que era verdade, viu, doutor? Era verdade mesmo. Às Olha, vezes a gente isso. tem um minuto só. Eu queria perguntar o seguinte: é possível hoje alguém no Brasil ser preso por divulgar fake news? Maliciosamente? Bem difícil, né? Difícil. Bem difícil, porque as porque penas são a baixas. pena é muito baixa. Hum. Então, existem os mecanismos que evitam a aplicação de pena privativa de liberdade. Então, dificilmente vai ser aplicada uma pena privativa de liberdade só para esse fato específico. Entendi. Mas se aliado a isso houver alguma coisa ali de caixa 2, de lavagem de dinheiro, crime organizado, de repente, né? Então não era o caso de realmente existir uma legislação sobre isso específica, né? É uma questão de aumento da pena, mas acho que... O principal já está previsto, né? Já existe o crime. Aí aumentar a pena mesmo. Existe o crime, a pena é baixa. Entendi. Só que não cabe a pena privativa de liberdade, então compensa, no fim. Atualmente, como está, compensa para a empresa que vive de fabricar notícia falsa fazer isso. Se essa pessoa for pega, não vai ter grandes consequências. Mas geralmente lá não faz só isso, né? Quem faz coisa errada faz um monte de coisa errada. Né? E é nisso que a polícia pega e prende. Doutor Fabrício Costa, muito obrigado pela sua presença. Doutora Tânia Prado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Já é a segunda vez, aliás. Segurança Pública em Debate de hoje falou sobre as fake news e as eleições 2018. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.